Oi, pessoal, voltei. Agora nós vamos trabalhar a página 56, onde começa o texto eco, repete, et. Então, essa atividade, a prof pediu para que vocês fizessem a leitura em sala de aula, mas nós não tivemos tempo de fazer uma leitura coletiva e alguns alunos já tinham feito o entender o texto. Mas como não foram todos os alunos que conseguiram fazer, então eu vou explicar novamente. Quem já fez, ótimo, tá? E quem não fez, precisa fazer, porque daí na nossa próxima aula eu vou voltar fazendo a correção. Tá joia? Então vamos lá, página 56. Você já esteve dentro de uma caverna? Já experimentou dar um grito e ouvir o som repetir-se até sumir por completo? Essa repetição se chama eco. Será que vocês já passaram por uma experiência dessa? É bem legal. Na mitologia grega, há uma história de amor para explicar a origem desse fenômeno. Ela envolve um belo rapaz chamado Narciso. Mas o que ele tem a ver com o eco? Ou melhor, com o eco? Tem diferença aí, vocês viram que um eco está com letra minúscula e outro com letra maiúscula. Então vamos seguir adiante. Eco e Narciso. Eco era uma ninfa conhecida por sua inteligência e pelo gosto de falar. Acompanhava a deusa Diana em suas caçadas e era muito querida. Mas tinha um defeito. Nas discussões, gostava sempre de ter a última palavra. Além disso, era muito fofoqueira. E numa de suas fofocas, desagradou a deusa Juno, que assim a condenou. De hoje em diante, você perderá a fala, a não ser para o que tanto gosta, dizer a última palavra. Mas terá que repetir a palavra de outra pessoa. Eco, então, só conseguia repetir a última palavra de falas que ouvia de outras pessoas. E, quando estava cansada, repetia apenas as sílabas finais. Um dia, estava passeando pelos bosques quando viu um rapaz famoso em toda a Grécia por sua beleza, Narciso. Narciso era filho de uma ninfa das águas, Liríope, e vivia solitário. Ao vê-lo, Eco imediatamente se apaixonou. Pôs-se a segui-lo, escondida nas matas. Narciso percebeu que alguém o seguia e perguntou em voz alta: "Quem está me seguindo?" E Eco respondeu: "Seguindo? Indo?" Narciso olhava em direção à mata, de onde parecia vir a voz e dizia: "Onde você se esconde?" E ouvia a voz dizer: "Esconde? Onde?" Até que Narciso se cansou e parou de falar. Mas um dia ouviu um barulho de pisadas nos gravetos, disse: "Venha, vamos nos encontrar." E Eco respondeu: "Encontrar ar." Animada por esse convite, a ninfa saiu de trás da árvore em que se escondia e veio encontrar Narciso, pronta para abraçá-lo. Mas o jovem a olhou e evitou o abraço. Triste, sem nada poder dizer e mais ainda sob o peso da rejeição, ela saiu correndo para uma caverna, onde ficou chorando, sem comer e sem beber. Aos poucos, foi definhando. Seu corpo foi perdendo as carnes e os ossos acabaram se transformando em pedras. Só restou sua voz, que até hoje se esconde nas cavernas rochosas e repete as palavras que perto dela são ditas, ressoando ou fazendo eco. Após o triste episódio da ninfa Eco, outras ninfas tentaram se aproximar de Narciso, mas eram todas tratadas
tratadas com indiferença, rejeitadas. Solitário, vagando pelos bosques, ele não conseguia entender por que causava tantas paixões, pois jamais tinha visto seu próprio rosto. Uma das ninfas rejeitadas por Narciso desejou, então, que ele também viesse a sentir a dor da rejeição, do amor não correspondido. Uma deusa chamada Vingança ouviu esse desejo e prometeu realizá-lo. Um dia, Narciso estava caçando quando viu uma fonte que deixava cair suas límpidas águas, formando um pequeno lago. Como ele estava com sede, curvou-se para beber a água do lago. Foi quando viu seu rosto refletido nas águas. Olhou para aquela linda imagem, por ela se apaixonou, sem entender que era ele próprio. Com uma das mãos tentou fazer um carinho na imagem, mas ela logo se desfez. Frustrado, ele perguntou: "Mas por que me rejeita se tantas ninfas me desejam? Será que meu rosto é tão feio que assusta você?" Tentou, então, beijar a imagem refletida na água, mas esta se desfez ao toque de seus lábios. Afastou-se da água e a imagem reapareceu. Narciso, não suportando a rejeição, começou a chorar e suas lágrimas desfizeram a imagem. Chorando, ele perguntou: "Fale, pelo amor dos deuses, por que você foge de mim?" E ouviu uma voz ecoando de uma rocha próxima à fonte. "Foge de mim?" Era a ninfa Eco. Narciso, então, após dias de sofrimento junto ao lago, sem comer e sem ao menos beber água, começou a definhar até morrer. No lugar onde ficou, seu corpo nasceu uma linda flor de nome Narciso, às margens do lago. Quando o vento sopra, a flor se curva e parece ver seu reflexo na água. Então essa aqui seria a nossa história. Aqui abaixo nós temos algumas palavras que aparecem no texto, como ninfa, diana, gravetos, rejeição e definhar. Então tem o significado das palavras aqui, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o autor do texto. Samir Meserani nasceu em 1947, ouviu histórias desde criança, quando morava no interior do estado de São Paulo. Com 9 anos, já tinha lido todos os livros infantis de Monteiro Lobato. Cresceu e tornou-se professor de uma universidade paulista. Além de livros de ficção, escreveu uma coleção que ensinava alunos a produzir textos. Ele faleceu em 1999, com 52 anos. Agora, na página 60, trocar ideias. Nós temos a primeira. Você já teve vontade de se vingar de alguém? Então, será que sim? Será que não? Será que foi bom? Será que não foi? Né? Que sentimento será que você teve, né? Então, seria legal você comentar sobre essa questão com alguém que esteja com você em casa, tá bom? Em sua opinião, a vingança é uma atitude boa ou má? E por quê? Então, fica de reflexão para vocês, ok? Eu vou deixar aqui o entender o texto. Então, o entender o texto, ele começa na página 60 e vai até a página 62. Então, como a prof falou, quem já está adiantado, ótimo, excelente. E quem não conseguiu terminar, vai terminar nesse momento, tá bom? A número 1, leia esta frase do texto Eco e Narciso, localizada no fim do 4º parágrafo. Narciso percebeu que alguém o seguia e perguntou em voz alta. 2 pontos. Nessa frase, esse alguém seguia quem? Seguia Narciso. Assim, vemos que a palavra o refere-se a Narciso. Então, ó, Narciso percebeu que alguém o seguia. Então, esse o refere-se a ele mesmo,
certo? Agora, responda. As palavras destacadas nos trechos a seguir se referem a quem ou a quê? Então, quando nós vamos fazer uma produção de texto, quando a gente faz a leitura de um texto, algumas palavras são palavras coringas ali, né? Às vezes eu vou escrever: Maria estava passeando pelo bosque quando de repente apareceu um lobo. Maria, sem entender, correu para muito longe. Maria ficou apavorada. Olha só, Maria, 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 Maria. Eu posso substituir o Maria por outras expressões. Ela, a garota, certo? Então aqui vocês vão ter que identificar essas palavras e elas se referem a quem ou a o que. Aí vocês registram embaixo. Tem a B e a C. Na número 2, leia o texto a seguir. As personagens das narrativas são inventadas pelo autor. Nos mitos gregos, elas têm características fantásticas, como o poder de se transformar em outros seres ou a capacidade de vencer monstros terríveis. Mas também são semelhantes aos seres humanos, quando mostram sentimentos como amor, inveja, desejo de vingança, tristeza e etc. Nas narrativas, as personagens vivenciam os fatos que acontecem um após os outros, em sequência. Então aqui nós já até trabalhamos em sala de aula o que é uma narrativa, né? E trabalhamos também mitos. Você vai indicar as características das personagens mais importantes da narrativa Eco e Narciso. Então veja as instruções. Então quando eu vou falar de características, estou falando de qualidades, são adjetivos. Letra A. Volte a esse texto e grife com um traço os trechos que descrevem a ninfa Eco. B. Grife com 2 traços os trechos que descrevem Narciso. Então, você volta lá no texto, Eco e Narcisa, e faz isso. Um tracinho, as características que descrevem a ninfa Eco, com 2 traços que descrevem o Narciso. Na letra C. Em seguida, preencha a ficha sobre a personagem Eco com 3 características e o último fato que ela vivenciou. Em seguida, faça o mesmo com a ficha sobre Narciso. Então, você volta lá, pega só 3 características de cada um e o último fato que aconteceu com cada um deles. Na Eco, nós temos número 1, número 2 e número 3. Então, nesses espaços aqui, você vai colocar as características e aqui embaixo, um fato que aconteceu aí com ela, o último fato que aconteceu com ela na história, certo? Na próxima página, na 62, é a vez do Narciso. Então, a mesma coisa, número 1, número 2 e número 3, você vai identificar lá 3 características e no final aqui, um fato final que aconteceu com esse personagem, ok? Então, seria o entender o texto para a próxima aulinha. Aí eu retorno nossa próxima aula de língua portuguesa para fazer a nossa correção. Então, façam com bastante atenção. Não esqueçam que na primeira aula também a prof deixou a 9 e a 10 para serem feitas, né? No último vídeo eu expliquei para vocês. E façam entender o texto também, ok? Tchau, tchau!